A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 5 das lições bíblicas jovens, que tem como título Balaão, quando Deus diz não. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual estamos comentando a lição que tem como título O Perigo das Tentações. E na lição 5 estudaremos esse personagem bíblico bastante conhecido, o qual é relatado no livro de Números, do capítulo 22 ao capítulo 24, 25. Iremos comentar sobre este personagem bíblico chamado Balaão. Por isso o título da lição, Balaão, quando Deus diz não. Então é esse personagem bíblico que nós vamos estudar. E foi coisa que já foi passado, não como vamos falar agora por menores, mas até já comentamos quando a tentação vem e nos oferece um benefício, seja esse um benefício econômico, um benefício profissional, um benefício emocional, mas se eu ceder estarei pecando. E foi isso que aconteceu com Balaão. A gente vai ver que a ambição, meu irmão, pode fazer as pessoas ignorar aquelas orientações que foram expressas por Deus. E isso vai nos levar a lugares onde ele jamais planejou que estivéssemos. Então, nesta lição, meu irmão, nós vamos estudar quanto a esta tentação pelo dinheiro, porque foi o dinheiro, o benefício monetário que levou o Balaão a contrariar as orientações de Deus. Porque ele contornou aquilo que Deus falou para desobedecer à voz do Deus que falou com ele. E vamos ver o custo da sua desobediência. Então, desafiar a Deus, quando ele nos dá orientações claras e diretas, meu irmão, tem um custo. Nós já falamos sobre isso quando falamos sobre Adão e Eva. E vamos falar novamente hoje, agora voltado para o homem chamado Balaão. O primeiro tópico da lição vai falar sobre um homem que ouviu a voz de Deus. A autor da lição vai falar, e a Bíblia também nos fala que Deus falou com Balaão. O que o relato histórico nos fala sobre este fato aqui? Que o povo de Deus saiu do Egito e na sua caminhada rumo à terra prometida, ele chega perto a Moabe, na cidade de Moabe, ali onde os moabitas, os midianitas ao redor ali do povo, e o rei olha aquilo ali, o rei chamado Balaque, e vê que aquele povo era muito. E a palavra de Deus não fala, meu irmão, que quando o povo estava acampado ali nas campinas de Moabe, Balaque vê aquilo tudo e vê o que os israelitas tinham feito com os amorreus na sua peregrinação pelo deserto, e vê aquele povo e vê que é muito povo. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Aí Moabe vai até os filhos, os anciões dos midianitas, e começa a falar com ele. E quando a gente está falando aqui que Moabe estava falando, estamos falando aqui, meu irmão, de Balaque, porque Balaque que respondia por Moabe, porque ele era o rei dos moabitas neste tempo. A palavra de Deus fala, claro, que Balaque, o rei dos moabita. Então Balaque pega alguns mensageiros e envia até Balaão. E manda chamar dizendo que, olha Balaão, saiu um povo do Egito e esse povo está cobrindo a face da terra e agora eles estão parados de frente de mim. Vem Balaão agora, pois, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei, Balaque falando através dos mensageiros para Balaão, Balaão, eu sei que o que você amaldiçoa será amaldiçoado, e o que você abençoa será abençoado. Então foram os anciões dos moabitas e foram lá.
Os anciões do Moabita e os anciões dos Midianitas, porque reuniram-se os dois, tanto os Moabitas quanto os Midianitas, com o preço dos encantamentos na mão, ou seja, estavam indo com dinheiro, com pecúnia, com um valor monetário, para pagar a Balaão. E eles vão e chegam até a Balaão e falam tudo aquilo que Balaque falou. E Balaão olha para ele e fala: vocês fiquem aqui esta noite, que eu vou trazer resposta a vocês, como o Senhor me falar. Então os príncipes do Moabita ficaram ali com Balaão. E a palavra de Deus nos fala, meu irmão, por isso o primeiro tópico fala isso: um homem que ouviu a voz de Deus. Porque a palavra de Deus nos fala que veio Deus a Balaão e questiona Balaão, porque Deus queria explicações. Deus sabia que Deus sabe de tudo, meu irmão. Mas Deus, ele sempre vai ao encontro do ser humano para que o ser humano tome a iniciativa de falar a verdade. Porque ele está falando com Deus e Deus não tem nada que esteja oculto aos seus olhos. Não tem nada que esteja debaixo do tapete que Deus não saiba. Mas Deus quer uma atitude do ser humano. E Deus diz para Balaão: Balaão, quem são esses homens aí que estão contigo? E Balaão vai e fala a verdade. Observe, irmão, que é Deus falando com Balaão. A palavra de Deus não fala se Balaão era um profeta de Deus. A palavra de Deus não fala se Balaão já seguia os caminhos de Deus. A palavra de Deus não se especifica quanto a isso. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que Deus falou com Balaão quando Balaão vai consultar a Deus. E Deus está falando com Balaão e Balaão fala com Deus. Balaão, quem são esses homens que estão contigo? E Balaão olha e diz: Balaque, o rei dos Moabitas, enviou eles, dizendo que um povo saiu do Egito, cobriu a face da terra e me chamou para que eu vá e amaldiçoe este povo. Porventura, poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Ele quer que eu amaldiçoe para pelejar e ele sair vitorioso. E Deus fala para Balaão: Balaão, tu não irás com ele, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Bendito é. Meu irmão, Deus falou para Balaão, deu as instruções para Balaão, e ele estava falando, meu irmão, com Deus. É aquilo que eu falei para os irmãos. A Bíblia não entra nesse pormenor de falar se Balaão era um profeta de Deus ou se não. Mas se ele fosse um profeta de Deus, ele conhecia Deus e sabia o Deus a que estava servindo. E se ele não fosse um profeta de Deus, meu irmão, agora Deus estava falando com ele. Imagine só, os dois caminhos que ele tinha, ou sendo profeta ou não sendo, meu irmão, algo extraordinário aconteceu porque Deus estava falando com ele, estava tendo um diálogo com o Balaão. Então o que nós aprendemos com isso, como o autor da lição fala? Eis aqui uma importante questão, irmão. Medite sobre isso. Quando somos tentados, não basta ouvir a voz de Deus. Quando somos tentados, não basta ouvir a voz de Deus. E foi isso que aconteceu com Balaão. Ouve a voz de Deus em meio à tentação que chegou na sua vida, para ele fazer desobedecer aquilo que Deus tinha falado. E aqui está mais ainda explícito, porque Deus falou com ele o caminho a ser seguido. É diferente de uma tentação quando vem a seta e Deus não fala diretamente como foi falado com Balaão, mas nós entendemos pela palavra de Deus que está gravado em nosso coração que não devemos fazer. Mas aqui nós temos um caso emblemático. Por que é um caso emblemático? Porque o próprio Deus falou para Balaão: Balaão, o caminho a ser seguido é este aqui. E vem essa aplicação na nossa vida, que muitas vezes, meu irmão, ouvimos a palavra de Deus, estamos pautados na palavra de Deus, mas a tentação vem. E quando a tentação vem, não basta apenas ouvir,
tem que obedecer. Balaão ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Eterno, do Senhor dos Exércitos, mas mesmo assim ele não se atentou, porque não basta ouvir a voz, tem que obedecer, meu irmão. O que Deus quer de cada um é obediência, é aquilo que nós estamos falando ao longo deste trimestre. Não basta ouvir a voz de Deus, tem que obedecer. Por isso, o Senhor Jesus, quando veio a esta terra e falou e deixou registrado como seus discípulos a escrever, ele fala: não sedes apenas ouvinte da palavra, mas praticante, porque aquele que apenas ouve a palavra e não a pratica, eu assemelho a um homem que construiu a sua casa na areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa na rocha. Porque quando vinha a adversidade, vinha as tentações, as provações, ele estará firme, porque ele obedece. Então era essa mensagem que Deus estava dando aqui para Balaão. Balaão, você tem que ouvir a minha voz, mas o ouvir apenas, Balaão, não vai surtir efeito. Você pode até dizer: Deus fala comigo, Deus fala comigo, eu ouço a voz de Deus, mas você em seus atos, meu irmão, você faz totalmente contrário àquilo que está preconizado na palavra de Deus. Mas Deus falou, sim, Deus falou com você. Mas o fato de Deus falar com você, meu irmão, não o isenta da responsabilidade de sua escolha, porque Deus dá a direção, como Deus deu para Balaão. Balaão, o caminho a ser seguido é este. É este, Balaão. E Balaão certamente não deu ouvido, que é o que nós vamos ver ao longo desta aula que nós estamos comentando. Então, Balaão, quando vê aquilo, o autor vai falando da lição, vai falar sobre um homem diante de um negócio. Porque Balaão, como o autor fala, vai entrar na história sagrada durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. Porque o que aconteceu? Como eu tinha falado, midianitas e moabitas se unem em torno de uma causa, que julgaram ser o seu problema comum. Ou seja, tanto os moabitas quanto os midianitas estavam com um problema comum, que era o acampamento de Israel estava próximo às campinas de Moabe. E ele já tinha ouvido do que o povo tinha feito com os amorreus. E é certo, meu irmão, que a multidão dos hebreus deixou os moabitas assustados. Era muita gente, meu irmão. Imagine só, incontáveis povos que estavam ali nas campinas de Moabe. Então, o que seria mais fácil? Levar essa batalha para o lado espiritual ou tentar combater literalmente? Literalmente não daria, porque o texto deixa claro que Balaque, quando vê aquele povo, diz que é muito povo e nós não podemos com ele. Então nós temos que ir para o lado espiritual, agir nas forças sobrenaturais, ou seja, amaldiçoando esse povo. E observe, meu irmão, fica interessante com esse texto, me sinto chamado a atenção que Balaque, quando vai para Balaão, Balaão já era conhecido, porque a palavra de Deus fala que Balaque, quando vai falar com ele, diz: a quem você amaldiçoa, amaldiçoado é; quem você abençoa, abençoado é. E imagine só, era um homem, irmão, que tinha status, era um profeta que tinha a sua fama ali espalhada naquelas campinas ali de Moabe e Midian, porque era um profeta ali, não sei se era de Deus, e se fosse de Deus, Deus estava com ele. Se não fosse de Deus, Deus falou com ele para ele saber qual era o caminho certo. O importante é isso, que quando Deus entra em cena é para colocar o homem no caminho certo. E foi o que Deus fez com Balaão. Balaão, o caminho a ser seguido é esse. E é assim que Deus nos fala hoje através da sua palavra. Ele dá a direção, dá o norte, para que o homem siga as instruções e o caminho. Então Balaão tinha sim influência, porque era conhecida. A palavra deixa claro, quando Balaque vai consultar ele, vai o chamar, pagando, é claro, uma grande quantia ali em dinheiro, em valor, para que ele venha amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus vai e ao encontro de Balaão, como eu tinha falado, que Deus fala com Abraão e fala: Balaão, esse povo é bendito. Talvez Balaão não conhecesse que povo era este, nem conhecesse ainda as histórias do que esse povo, através de Deus, fez no Egito, como saiu do Egito com o braço forte e exterminou
o exército de Faraó, bem como os seus cavaleiros. E agora esse povo está caminhando rumo à terra prometida e agora está descansando nas campinas de Moabe. Mas os povos ao redor, moabitas e midianitas, estão tentando impedir que o povo prossiga no caminho que foi determinado por Deus. Porque o povo estava ali, meu irmão, amparado por Deus, sendo guiado por Deus. Porque durante o dia tinha uma coluna de nuvem, a nuvem seguia ele, e durante a noite uma coluna de fogo, porque era o Deus que estava guiando, Deus Todo-Poderoso. Para Balaão, este povo é bendito. Tu não irás com ele, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é este povo, meu irmão. Na prática, foi essa lição que Balaão não aprendeu. Ele até entendeu em um momento inicial que não deveria agir de forma contrária ao que Deus lhe orientou, porque a palavra de Deus nos fala em Números 22:13, que fala que então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Mas ele insiste no erro. E obedecendo a Deus, o autor vai falar, mas com o coração ambicioso. No primeiro momento ele obedece à voz de Deus. Ele diz: eu não vou com vocês, porque Deus apareceu e falou comigo para eu não ir com vocês. Então, neste primeiro momento, Balaão obedece a Deus. E essa notícia chega até Balaque e fala que Balaão não veio conosco, porque ele recusou vir conosco. Mas Balaque não se dá, meu irmão, por convencido. Não se dá por vencido. E ele insiste, manda novamente aquele povo ir até a Balaão e falar essas palavras: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei. Balaão, eu vou te honrar. Eu vou te dar dinheiro. Eu vou te dar mais fama do que já tem. Vem até mim. Amaldiçoa este povo. Aquela, meu irmão, era oferta tentadora. Porque a tentação não vem com coisas ruins, vem com coisas boas. Talvez esse dinheiro que Balaão fosse receber, ele dissesse: com esse dinheiro aqui eu não preciso trabalhar por resto da minha vida. Com esta oferta que Balaque está me oferecendo, eu não preciso mais me preocupar até o fim dos meus dias. Porque o rei estava disposto a premiar um homem apenas para ele vir e lançar palavras contra um povo. Que dinheiro fácil, talvez Balaão estivesse falando. Que trabalho mais fácil é esse? É só amaldiçoar. E ele foi advertido por Deus, como nós falamos, para não dar prosseguimento ao seu plano, meu irmão. E nessa experiência que ele está tendo, Balaão está indo com a sua jumenta, história bastante conhecida, e vai passar por uma experiência sem precedente. Porque um animal vai falar como se fosse ser humano. Porque a palavra de Deus fala que quando Balaão está indo em caminho ao encontro de Balaque, a jumenta vê o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada na frente. Mas Balaão está com os olhos fechados. Observe como a palavra de Deus é penetrante nos nossos corações. O homem com quem Deus falou, o homem com quem dialogou com Deus, agora ele não vê mais a Deus, porque já está cedendo à tentação no seu coração, já está se afastando de Deus. E quando o homem começa a se afastar de Deus, ele começa, meu irmão, a ter vertigem, a não conseguir enxergar mais o que está na sua frente. Ele consegue só ver apenas o palpável, literal, mas o sobrenatural, aquilo que está além, meu irmão, de seu intelecto, de sua visão carnal, ele não consegue enxergar. E esta lição que Deus estava dando para Balaão: Balaão, eu dei as orientações, eu dei o caminho a ser seguido, mas você recusou. Se a palavra de Deus fala que a jumenta se vai para um lado, vai para o outro, e Balaão bate nela para ela sair, imprensa Balaão sobre a parede, sobre a perna de Balaão sobre a parede, e Balaão fica ocioso, e a jumenta apanhando, e a palavra de Deus fala que Deus abre a boca da jumenta para que ela fale como
ser humano. E a jumenta fala para Balaão. Observe que a jumenta não profetizou. Observe que Deus não usou a jumenta, que é um erro comumente usado. Se Deus usa até a jumenta, por que Deus não pode usar? Não, Deus não usou a jumenta. A jumenta falou como homem. Quando Deus foi dar as instruções a Balaão do que deveria ter sido feito, o anjo de Deus que falou, porque anjo é isso, é um mensageiro de Deus. Deus não usou a jumenta, Deus usou o anjo para falar, porque ele é um mensageiro da palavra, é um mensageiro de Deus. Então foi o anjo, meu irmão, que tratou com Balaão. O anjo. Então essa insistência que minou a resistência, porque apesar de ter resistido inicialmente aos convites recebidos com a promessa de uma recompensa financeira, no final, meu irmão, Balaão acabou cedendo. E Deus permitiu, porque Deus não vai interceder. Deus diz, é assim, assim. Você tem a livre escolha de dizer, eu quero seguir os caminhos que Deus preconizou para mim, ou eu não quero seguir. E Deus não vai interferir muitas vezes na escolha do ser humano. Por que não vai? Porque o ser humano é livre, meu irmão, para escolher entre o bem e o mal, entre a salvação e a perdição, entre Deus e o inimigo. E a palavra de Deus fala que Balaão vai lá porque ele caiu em tentação, e cair na tentação é pecar. Ele estava pecando agora contra o Senhor dos Exércitos, estava pecando contra Deus, e ele vai a 3 lugares amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não amaldiçoa, porque Deus não permite. O homem até pode ir de encontro àquilo que Deus não preconizou, contra aquilo que Deus falou que é não, e é não. Quando Deus fala que não, é não, e quando é sim, é sim. E vai para um lugar e sai palavra só de bênção para o povo. Aí Balaque diz, não, talvez seja o lugar, vamos trocar de lugar. Não. Meu irmão, não importa para onde vá, a bênção de Deus sempre vai ser a mesma, onde for e aonde você estiver. Não adianta vir palavras contrárias. Quando Deus diz sim, é sim. Quando Deus diz não, é não. E Deus usa agora Balaão para abençoar o povo dele, porque Deus tinha falado, bendito é este povo. E é um versículo bastante conhecido que fala nessa passagem que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que Deus falou se cumpriu. E por fim, meu irmão, a ambição venceu o discernimento. Deus tinha falado para Balaão. E Balaão procura lugares estratégicos, assim como Balaque, para amaldiçoar o povo. Mas mudar de lugar não muda aquilo que Deus falou. Não adianta. E insistir no erro, meu irmão, é dar murro em ponta de faca. Porque Deus falou, está falado. Bendito é o povo. Bendito é este povo. E a palavra de Deus deixa bem claro, meu irmão, as 3 vezes que o Balaão vai tentar amaldiçoar o povo, não consegue porque Deus não permite. Número 23:5, o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Número 23:16, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca. Número 24:2, veio sobre ele o Espírito de Deus. Todas essas foram intervenções sobrenaturais. E por que Balaão ainda estava continuando a insistir, a persistir no erro? Parece-no que ao perceber que Deus não mudou seu posicionamento, Balaão deixou de tentar amaldiçoar o povo de Deus por meio de imprecações. Mas ele não desistiu de receber a sua recompensa prometida pelos Moabitas e Midianitas. Porque tinha uma recompensa, meu irmão, para amaldiçoar. E agora ele vê que não tem como amaldiçoar o povo. Ele dá, meu irmão, a dica que fez o povo cair em pecado.
Observe, ele queria a recompensa, ele já estava em pecado porque já caiu em tentação. Já caiu, já estava desviado dos caminhos do Senhor. E ele lança o tropeço sobre o povo. Ele fala o que sobre o povo? Esse povo é bendito porque Deus falou, mas ele dá dica para Balaque lançar sobre o povo mulheres estranhas, para que o povo venha a se prostituir-se. E a prostituição, meu irmão, é um adultério. E o adultério é o afastamento de Deus nesse relacionamento teológico, esse relacionamento com o divino. E lança aqueles tropeços diante dos filhos de Israel. E eles começam agora a fazer sacrifícios, comer sacrifícios a ídolos e a se prostituírem. Ou seja, o povo de Deus agora está sendo contaminado, está sendo distanciado de Deus através de uma prática, de uma pedra de tropeço que foi lançada por Balaão. Que Deus interviu quanto à maldição, mas quando agiu de forma dissimulada, dando a entender a Balaque que essa forma seria a forma de afastar o povo de Deus, porque era um povo protegido por Deus. E a forma de tirar essa proteção, de tirar, vamos falar assim, a proteção de Deus contra esse povo, é o povo desobedecer a Deus. Mas como é que o povo vai desobedecer a Deus? Desobedecer a Deus fazendo aquilo que Deus não determinou, ou seja, adorando a ídolos, comendo sacrifícios a ídolos pagãos, se prostituindo. E tudo isso afasta o homem de Deus, ou seja, o pecado distancia Deus do ser humano. E foi isso que Balaão fez com essa tática, com essa pedra de tropeço. Você não consegue, Balaque, vencer esse povo porque tem um Deus que está com ele. Mas a solução seria afastar esse povo de Deus. E como se afasta esse povo de Deus? Manchando a santidade que Deus pediu desse povo. E como é que se mancha? Fazendo isso, meu irmão. Levando o povo a pecar, levando o povo a adorarem outros deuses, levando o povo a desobedecerem a Deus. Observe que Balaão caiu em tentação, pecou, mas também o povo de Deus, os hebreus que saíram do Egito, caíram em tentação também e pecaram e se afastaram de Deus. E esta idolatria, essa prostituição ali que o povo cedeu, estava em pecado, teve consequências, meu irmão. Número 25:9 fala que 24 mil pessoas morreram por meio de uma praga, em forma de juízo. Deus enviou uma praga em forma de juízo e 24 mil pessoas morreram. Observe só como uma pedra de tropeço de um único profeta causou um estrago enorme diante do povo de Deus, porque não obedeceu à voz de Deus. Nessa história aqui que o autor vai frisar muito em Balaão, nós sim estamos falando de Balaão, mas Balaão peca, leva o povo de Deus a pecar, ou seja, os dois foram tentados, tanto Balaão quanto o povo, e os dois cederam à tentação e caíram em pecado. E como consequência veio a morte, tanto espiritual, certamente, porque o pecado já afasta o homem de Deus, embora ele esteja em vida, mas também trouxe a morte física, que foi o que? 24 mil pessoas morreram. Então, para concluirmos, falamos que Balaão começou sua história como uma pessoa que ouvia a Deus, mas se tornou depois um mercenário. A tentação de fazer a nossa própria vontade, meu irmão, sempre terá o seu preço. Balaão poderia ter entrado para a história como um personagem que aprendeu a ser fiel a Deus, mas passou a ser conhecido como um vidente maligno, cujo conselho matou a ele e a outras milhares de pessoas. Então Balaão é um exemplo a não ser seguido. Devemos ter a orientação de Deus sim, como Deus falou com Balaão e deu a orientação. Então, como Deus fala, meu irmão, não adianta apenas ouvir, porque só ouvir a voz de Deus não vai nos isentar
de cairmos no pecado e nas coisas, nas consequências que Deus não quer. Mas temos que ouvir e obedecer e praticar, não ser apenas ouvinte, mas ser praticante da palavra de Deus. Assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando mais um subsídio do seu canal EBD Fácil Motivador, e nesta lição de número 5, nós comentamos um pouco sobre Balaão, quando Deus diz não.